Bom dia, segundo ano. Então, galera, hoje vamos falar aqui sobre as paisagens climatobotânicas existentes no mundo. E aí você pode se perguntar, tá, o que são essas paisagens climatobotânicas? É, a vegetação e o clima, elas são elementos que, na verdade, um é espelho do outro. Mas, precisamente, a vegetação é um espelho do clima. Então, por exemplo, em determinadas regiões, a vegetação ela vai ser de um tipo, de um certo tipo, em virtude daquele clima. Vou dar um exemplo aqui. Na região equatorial, em todo o mundo, né, a região equatorial ela não existe só aqui na América do Sul. O país, o nome do país é uma consequência aí da é um fator histórico. Né? Mas a região equatorial ela existe em todo o mundo. E nessas regiões cortadas pela linha do Equador, é comum assim, um calor muito grande, porque é uma região que recebe luz solar constante durante o ano todo. Em nenhum momento ela recebe menos luz solar. Então, isso acaba definindo assim, um calor e uma umidade muito forte e, consequentemente, florestas com uma maior variedade, florestas mais robustas, mais intensas, né? Florestas com um maior tamanho e variedade animal, né? E vegetal também, claro. Então, o alto índice de precipitação contribui muito para isso. Mas há lugares, como por exemplo, regiões mais frias do planeta, onde a vegetação é rasteira. A tundra, por exemplo. A tundra ela é uma planta pequenininha, que está no ambiente de polo norte praticamente, e não tem as condições necessárias para o maior crescimento. Assim como as espécies animais, elas se adaptam também em determinados climas. Vocês já pararam para pensar e imaginar um camelo no Polo Norte, um pinguim no Saara? Não tem como. Há espécies que se adaptam, sejam elas animais ou vegetais. E assim, é muito comum até dentro de um país nós temos muitos biomas, nós temos muitas paisagens. Aqui no Brasil mesmo nós temos a Mata Atlântica, a Floresta Equatorial, que tem alguns pontos em que elas se diferenciam. A Mata Atlântica ela é o bioma principalmente da costa leste do território brasileiro. Ali pega o Sudeste, parte do Nordeste, é o bioma mais desmatado. Até como uma consequência aí, o processo de colonização ele começa ali no litoral. Nós temos a floresta de araucária, né? Nós temos o cerrado, a caatinga, que é uma vegetação mais seca. Então, nos países de maior dimensão territorial em que há uma variabilidade climática maior, vai haver sim essa diferença entre, vamos colocar, entre a vegetação. Existem alguns casos, por exemplo, aqui em Cabo Frio, a vegetação em um determinado momento ela muda, ela fica muito parecida à vegetação do sertão nordestino, com cactos, uma vegetação mais seca. Mas assim como ali existem espécies endêmicas, existe um caso ali, e aí com influência do clima, das correntes marinhas, que influencia a formação daquele bioma peculiar. Em nenhum outro lugar do estado do Rio ou do Sudeste se encontra aquele tipo de bioma. Pelo mundo, nós vamos ter os desertos, que é uma das paisagens também. Lembrando que deserto não é só aquele deserto de areia, deserto do Saara que a gente está acostumado. Quando a gente fala em alguns elementos da natureza, a gente costuma criar uma imagem, um estereótipo. A Antártida, ela é um deserto de gelo, podemos dizer assim. Há desertos de rochas somente. Então o tipo de deserto muda muito. O que é comum a um deserto é praticamente a ausência de precipitações. A umidade do ar, a umidade relativa do ar, é quase zero, ou zero na maioria dos casos. Então nós temos também aí a floresta temperada. A floresta temperada ela é comum na Europa, Estados Unidos, Canadá e Japão. A floresta temperada, o clima temperado, eu sempre digo, que ele é o clima que está mais próximo das ideias de 4 estações do ano. Essa parada de 4 estações é muito relativo, porque, por exemplo, aqui no Brasil, em maior parte,
nós temos duas estações praticamente, uma mais amena, em que chega a fazer frio em alguns pontos. É uma mentira também falar que não existe frio no Brasil. Existe frio. Não é aquele frio lá americano, não é o frio da Europa que chega a nevar. Mas existe o frio em algum grau. Vai chegar agora os meses que a gente vai começar a ver a ocorrência de massas de ar frio, né, mais rigorosas. E há também a preocupação aí em relação a essa pandemia, como que vai ficar, porque é um vírus que se propaga melhor em ambientes frios. É um fato a se observar. É por isso que dizem que o pico vai ser agora em maio. Vamos ver o que acontece. Há também, né? Aí nós temos a taiga. A taiga, ela é o típico bioma que faz muita referência às árvores de Natal que a gente coloca no final do ano. A taiga, ela tem muito. A taiga, ela tem muito a ver com isso, né? Com aquelas árvores em forma de agulha. Então, olha só como que nós temos uma variabilidade incrível. Tem a floresta mediterrânea também, no Portugal e Espanha. Então, de acordo com o clima, essas paisagens vão mudar muito. Então, é basicamente isso que eu tenho a falar para vocês hoje. Vocês vão poder fazer aí. Eu peço que vocês peguem do livro de vocês algumas características de alguns desses biomas, tá? Dessas paisagens climatobotânicas. E na semana que vem a gente vai falar aí sobre hidrografia, né? Sobre os principais rios do Brasil. Valeu, galera. É só isso. Um abraço. Fiquem com Deus. Se cuidem.